aqui no espaço Tenda de Lendas e gostaríamos de saber quem é você, a sua história na cultura de Mairiporã e se sua trajetória na arte tem alguma conexão com o circo. Minha trajetória na arte, de fato, tem conexão com o circo, porque foi a partir do circo que eu me apaixonei pela arte de representar. Eu tenho a audácia infantil e de criança de dizer que com 6 anos de idade eu fui ao circo, ainda no interior de Minas. Eu sou nascido em Minas Gerais, no sul de Minas. E lá eu me encantei com os palhaços, com malabares, com trapezistas, enfim, com todo o circo. Mas o que me chamou a atenção é que naquela época tinha os espetáculos de teatro no circo, que eram os dramas, né? Os dramas que eram feitos pelas duplas caipiras da época, que geralmente eles dramatizavam aquela música de sucesso. E aquilo me encantou tanto que virou uma brincadeira de criança no fundo de quintal, que eu fazia circo para brincar com aquela... E queria fugir com o circo, mas imagina, uma criança de 6 anos, a orelhinha velha, papai e mamãe, e opa, volta pra cá. Bom, então é isso. E aí eu tenho essa ligação, sim, essa conexão afetiva com o circo, tanto que a maioria dos espetáculos que depois eu montei como adulto, já como profissional, desde amador, sempre tem essa pegada da gag, né, de algum número de circo, de humor, de comédia, essas brincadeiras, tá? E assim, então, depois com o tempo nós viemos para Mairiporã, eu vivo em Mairiporã desde 1968. E aos 13 anos, 14 anos já fazia teatro na escola e tal. Acabei entrando para um grupo de teatro amador que existia aqui em Mairiporã em 76, 77, que era os Saltimbancos. E ali eu comecei a engrenar no teatro. Em 84 eu criei um grupo de teatro na escola onde eu estudava, chamado Grupo Teatral Transição, que era o período político, inclusive, que passava o Brasil, o período de transição política. E durou até 86, mais ou menos, quando criei o Teatro do Boto, que é o Teatro do Boto que pariu, na verdade, né? Que foi sob influência do Teatro do Ornitorrinco, do Cacá Rossé, que tem toda uma história com esse nome, que as pessoas acabam pensando que é um palavrão, que é uma ofensa, mas é uma grande brincadeira falando sobre a história do Boto, né? Porque nós somos filhos da grande mãe arte, mas não temos um papai. Então, segundo a lenda do Boto, é por aí. E assim, e mais especificamente falando sobre a cultura de Mairiporã, eu sempre estive envolvido desde os primeiros festivais de música de Mairiporã. Lá estava o Almir Marcelino no meio da organização, às vezes, quando não, como compositor, né, como letrista, como não arranjador, mas letras, participando do festival, mas estava sempre envolvido com coletâneas de poesia. Tem muita coisa na área da poesia escrita, tenho textos meus, né, textos autorais, muita adaptação. E através do Teatro do Boto, a partir de 86, nós participamos de inúmeros festivais de teatro por esse país, né, com uma linguagem, nós temos uma estética. O Teatro do Boto tem uma estética, porque até textos ditos dramáticos, trágicos, sempre tem lá uma pitada de humor, mais no sentido irônico, né, através da ironia. E como nós vivemos numa cidade, mesmo batalhando na cultura, junto com os coletivos, com o ativismo cultural em várias áreas, os movimentos sociais da cidade, e lutando para ter um espaço para a gente exercitar a nossa arte, o nosso fazer artístico. E a cidade sempre careceu de espaços para isso, de políticas voltadas para essa questão. Então, meu grupo de teatro, nós fazíamos teatro desde atividades na praça, atividades a céu aberto. Não tinha tempo ruim não, o artista, aquela frase, né, aquela velha e boa frase da música, o artista tem que ir onde o povo está, lá estava o Teatro do Boto metendo as caras e botando a cara a tapa. Nesse sentido também é um resgate que eu sempre falo para os meus colegas de cena, que é um espírito do circo também, do teatro de rua, né, essa coisa meio mambemba, essa coisa, e você vai e faz, não tem muito lero-lero, tem que chegar e fazer o que tem que fazer. Nos fale agora um pouco sobre o espaço Tenda de Lendas. Bom, especificamente agora falando sobre esse espaço aqui,
Na verdade aqui é o quintal da minha casa, né? O quintal e aqui era a lavanderia e tal. Mas é um local que a gente já vem usando há muito tempo, ainda não tinha nem telhados, que é céu aberto para ensaiar as nossas coisas do Teatro do Boto, né? Em princípio era para o Teatro do Boto, devido até à dificuldade mesmo de encontrar local e lugares para ensaiar os nossos espetáculos. E aí fui adaptando esse espaço, né? Adaptando, aproveitando madeira e tal, e aí acabou virando um point de encontro, um local para a galera fazer palestras, fazer debates, enfim. Aí a partir de 2013, mais ou menos, que nós começamos já a utilizar mais mesmo como ponto de cultura, né? Ponto de cultura, espaço tenda de lendas, aí ficou ponto de cultura, tenda de lendas. E é um espaço que cabe 50 crianças, mais ou menos, e adultos cabe 40 pessoas, mais ou menos. E nós já fizemos vários espetáculos intimistas, shows de músicas intimistas aqui. Antes da pandemia, né, nós fazíamos pelo menos uma vez ao mês um sarau aberto para quem quisesse declamar os seus poemas, fazer performances curtas, contar piada, enfim, se expressar artisticamente, contar história e tal. E a gente também acabava conversando sobre propostas, sobre o papel da cultura, as políticas culturais, como nos organizar para pleitear, para reivindicar, para cobrar o setor público em relação à cultura, né? E aí acabou que esse espaço virou um local mesmo devagar ele está se tornando uma referência, né? A gente sabe da luta, sabe da dificuldade toda que é para transformar o espaço e fazer ele acontecer de fato. Nós estamos caminhando devagar. Por quê? Porque a cidade, ela, enfim, cada cidadão, cada pessoa na cidade, cada grupo, cada tribo tem as suas preferências e tal. É claro que a grande maioria talvez nem saiba que existe um microteatro aqui, um pequeno teatro, que eu chamo de cafofo cênico, né, para os mais chegados, que é onde a magia acontece. Nós já chegamos a ensaiar espetáculos aqui e apresentar espetáculos com 14 pessoas em cena nesse espaço aqui de 5 por 5. Né? Então, uma relação muito próxima com a plateia, né, com o público. A parte mais importante do espetáculo, né, que é o público. Então é isso. E assim, a nossa ideia agora, com essa situação que nós estamos vivendo da pandemia, né? Então todos os trabalhos presenciais eles foram suspensos, né? Então nós acabamos, o último trabalho que foi feito aqui foi a dupla, né, Zeca Mairipa e Juca Juqueri, em casos e descasos, que seria presencial, acabamos tendo que gravar também. E agora estamos participando desses projetos todos em relação à Lei Aldir Blanc também, gravando os nossos trabalhos, nossos projetos para disponibilizar nas redes sociais. Bom, eu vou concluir aqui agradecendo de uma forma geral. Primeiramente eu quero agradecer aqui o pessoal do Circo Stankovic que está aqui na cidade, e o circo foi enormemente afetado também pela pandemia, né? Eles tiveram todas as atividades também suspensas e é uma barra pesada, né? E eles estão aqui, eu estou fazendo essa entrevista, dando esse depoimento para eles que me deram essa oportunidade de gravar esse depoimento. Então eu quero agradecer a Priscila, que já fez um número maravilhoso aqui dos bambolês, né? Vou gravar. Então eu quero agradecer imensamente vocês do circo que estão captando essa imagem, esse depoimento, e estender esse agradecimento a todos os artistas que se empenharam durante este ano todo em relação à Lei Aldir Blanc, a lei emergencial aos artistas, né? Que mesmo demorando, a gente sabe que tem todos os trâmites burocráticos, né? Vai para lá, tem jurídico, tem isso, tem aquilo, mas enfim, o que importa é que a lei saiu, né? Foi aprovada e vários projetos de artistas de Mariporã foram contemplados por essa lei. Quero agradecer ao Conselho Municipal de Cultura, a cada um, não vou nominar as
pessoas envolvidas, porque são tantos amigos, tantas pessoas que participaram incansavelmente para que a Lei Aldir Blanc fosse regulamentada, aprovada, a verba disponibilizada e os projetos aprovados, né? Vou abrir uma aspas aqui para fazer uma citação. Eu quero agradecer a Vanessa Aparecida, tá? Presidente do Conselho de Cultura, que esse ano, mamãe aí, com bebezinha de cola, nossa princesinha, e ela batalhou o que pôde, né, com as forças que ela tinha, com as pernas que ela tinha, para também ajudar a viabilizar, tá bom? Então esse é meu agradecimento e um abraço, um beijo grande no coração de todos e que todos esses projetos aconteçam brilhantemente. Vou perguntar. Estamos aqui com a Mariana e o Ricardo, os maçonetos. Compartilhe conosco a história de vocês dentro da cultura de Mairiporã. Bastante história. A gente chega aqui em Mairiporã, a gente é de Ribeirão Preto, né, natural de Ribeirão Preto. E a gente chega aqui em 2006 com um foco muito nítido de trabalhar em São Paulo. O Ricardo é músico, compositor há muitos anos. E veio com a banda. Grupo pronto. Isso, a banda pronta, montada, todo mundo de Ribeirão Preto direto para Mairiporã. E aí começa o trabalho na noite para sobrevivência e tudo mais. Em 2010, a gente começa a encasquetar com Mairiporã. A gente fala, a gente tá morando aqui, essa cidade é maravilhosa e não acontece nada aqui. Tinha uma agenda em torno de 130 shows por ano, mas tudo em São Paulo e interior. Mairiporã, a gente nunca tinha feito uma apresentação em 4 anos. E aí isso começou a dar uma indignada na gente, assim. E aí a gente, em 2010, então, se junta com o professor Ayrton, o querido Ayrtinho, e começa a fazer umas noites que a gente chamava de Noite Oito Cultural. E aí ela tinha um foco muito da música autoral, né? Aquela coisa de trazer os grupos e tal. E a gente trouxe grupos relevantes hoje da música brasileira pra cá. E aí a gente começou a perceber que o buraco era mais embaixo, a cidade não estava preparada nem para receber as coisas de mão beijada, assim. Não tinha público. Não tinha uma valorização. Não tinha, né? Daí a gente falou, o que a gente vai fazer com essa cidade? Que a gente não queria ir embora, a gente queria ficar aqui. A gente amou a nossa filha que tinha bronquite em Ribeirão Preto, chegou aqui, sarou completamente, não teve mais uma dor de garganta. A gente falou, então a gente vai ficar aqui, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Aí em 2013 a gente funda, junto com amigos, parceiros da cultura, o Movimento Cultura Ativa, que o Ricardo já vinha falando, idealizando, fundamos em 2013. Uma iniciativa que a gente vinha acompanhando de movimentação, de ativismo cultural, de coletivos, né, e redes do estado de São Paulo e do país. A gente já tinha participado do Congresso Fora do Eixo em 2010 em Uberlândia, então a gente já tinha uma noção de como as coisas poderiam se organizar para que de fato a gente começasse a valorizar, né, o tema aqui na cidade. Tivemos o convite para criar uma noite fora do eixo aqui também, que eles estavam realizando pelo estado todo, em Mairiporã. Foi até um gatilho, assim, digamos, uma semente, né, para a gente começar a realizar as noites Oito Cultural. E como a Má disse, a gente sentiu que não existia uma estrutura local capaz de absorver, valorizar e reconhecer esse tipo de iniciativa cultural que trouxesse proposta de atividades não tão comerciais, naquelas atividades que não estavam na grande mídia. E foi quando nós encontramos nenhuma facilidade e todas as dificuldades que a gente começou a perceber que a gente tinha que trabalhar um ativismo focado nas políticas culturais. Aí política cultural era o que faltava para a cidade, e aí em 2013, com o Movimento Cultura Ativa, a gente levanta a bandeira do Sistema Municipal de Cultura, que é o sistema que faz com que o município se adeque ao plano, ao conselho, à participação social intensa, a um plano. E aí a gente então em 2013 um fundo específico de cultura. E então em 2013 a gente levanta essa bandeira fortemente. O Movimento Cultura Ativa, é importante dizer também que ele começou com 6 pessoas dentro de uma sala, mas chegou a ter reunião com 70 pessoas numa segunda-feira. Reuniões semanais a gente fazia. E aí então a gente conseguiu essa proeza, né, de sistematizar o município. Um processo que começou em 2013 e terminou em 2016. Terminou em 2016, quando a gente conseguiu aprovar a última das leis. E foi importante também a gente conseguir aglutinar as pessoas em torno dessa temática, conseguir, durante esse processo de 2013 a 2016, trabalhar uma série de atividades que abriu o horizonte dos produtores culturais locais. Então, e aí, beleza, o sistema está formado, né? Isso fez com que a gente tivesse um pouco mais de capacitação na nossa classe. É claro que a gente precisa melhorar muito, avançar demais,
Mas os primeiros passos, o alicerce da casa, ele está construído com uma fundação bem feita. E agora a gente precisa erguer as paredes, colocar um telhado bom, resistente. Mas é a história que agora que vai ser contada, né? É um trabalho infinito, né? Só que a gente se interrompe, a gente fica atrasado. Nessa missão que tem que ser diária. E uma coisa que é bem interessante da gente dizer aqui é que tem um amigo nosso que está fazendo um mestrado de políticas públicas, e aí a gente estava num fórum de cultura e ele apresentou lá o estudo dele. Mariporã é uma das 13 cidades do estado de São Paulo que completou todas as missões do sistema. Então tem mais de 200 tentando, mas Mariporã cumpriu, e é uma das que cumpriu mais rapidamente. Nós tivemos no estado de São Paulo uma cidade que funcionou como modelo da implementação do sistema, que foi a cidade de Hortolândia. Então ela teve uma velocidade um pouco maior da implementação, e Mariporã é a segunda da lista na qualificação das etapas para conseguir cumprir todas as metas dentro de um determinado prazo. E também muito importante de ressaltar que aqui em Mariporã o sistema foi construído pela sociedade. Não veio em nenhum momento um planejamento ou qualquer ordem de cima para baixo, né? Tudo foi feito com audiência, conferência, todas as ênsias possíveis, assim. E o diagnóstico foi feito pelos produtores, pelos artistas, pelos agentes. E a gente tem orgulho, assim, dessa trajetória e sabe que tem muito mais a ser construído e estamos aqui para continuar a construção. E fora isso também, a gente é compositor, a gente tem uma dupla, a gente atua artisticamente, então a gente também não é só ativista político, né, cultural e produtor cultural. A gente só tá nessa atuação ativista por conta da nossa paixão pela música, pela arte, pela cultura no geral. Isso. A gente tem aqui alguns dos trabalhos lançados, são ao todo 8 trabalhos com composições nossas, já lançados e embolachados, né, como o cenário musical fala. Esse a gente teve o prazer de lançar em vinil. CD. Que é o disco Na Varanda, gravado totalmente em Mariporã, ao vivo. Essa fotografia do Humberto Miller, também de um grande agente cultural de Mariporã. Na represa de Mariporã. Na represa de Mariporã. Esse aqui é um disco de 2011, que a fotografia também em Mariporã foi tirada lá na pedreira do Dibe. E esse daqui também. E esse aqui é o nossa estreia, né? Nossa estreia enquanto dupla, mas as canções nós sempre fizemos juntos. E essa fotografia é da Mariana Lima, uma grande fotógrafa e ativista cultural de Mariporã também. E aí nós temos mais uma fotografia da Mari Lima para exibir. E tudo isso está nas redes sociais, encontra o nosso trabalho todinho para ouvir nas plataformas tradicionais aí de streaming. É isso daí. Fale um pouco sobre a importância da Lei Aldir Blanc para o setor cultural. A gente percebe que as políticas culturais, quase que de forma unânime, elas estão tentando se fortalecer, mas elas não estão da forma merecida nas agendas políticas do país. Então, num ponto de vista, porque eu acredito que eu já divido a opinião com muitas pessoas, um dos pontos principais da Aldir Blanc, além de fomentar novas iniciativas, é socorrer a classe cultural num momento tão delicado, tanta precarização e urgência. Eu acho que foi essa possibilidade de inserir a política cultural nas agendas políticas dos municípios e dos estados brasileiros. Resumindo, ela vem no momento para socorrer, mas a gente acha que ela é a sementinha que pode fortalecer a política cultural de um modo geral, né? Tem cidade que nunca se preocupou, nem imaginava que naquela cidade existiam artistas e produtores e de repente isso entrou na pauta. Então a gente tem essa esperança de que a Lei Aldir Blanc ela veio para momentaneamente socorrer, mas que ela vai ser o começo de um fortalecimento da política cultural. E é isso, a gente tem bastante esperança de que estejamos entrando numa nova era cultural. Bom, é isso, a gente queria agradecer muito o Projeto Atenda, a Priscila. É muito importante que a gente consiga fazer esse registro da nossa cidade, uma cidade tão rica culturalmente falando, com tanta gente valiosa, e é importante que a gente tenha essa oportunidade de registrar. A gente agradece muito o convite e foi um prazer realmente poder fazer parte desse registro aí, valiosíssimo para a cultura. Muito obrigada. Estamos aqui com Vanessa Silva, uma das principais ativistas culturais de Mariporã. Vanessa, conte-nos um pouco sobre a sua carreira.
Então, Priscila, eu sou pedagoga, né, arte educadora, atriz e estou presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Mariporã. A minha trajetória na cultura se iniciou no teatro. Em 2005 eu conheci o Paulo Camilo, ator, e ele me falou que tinha interesse de fazer algum agito cultural na cidade envolvendo o teatro. Eu sugeri que nós fizéssemos então uma oficina de teatro na praça, né? E ele conversou com o Almir Marcelino, com o João Cardoso, que toparam, então passamos a fazer oficinas de teatro todo domingo na praça no ano de 2005. Tinha oficina que tinha cerca de 80 pessoas participando, né? Foi um movimento super legal. Eu acabei nesse processo me apaixonando pelo Almir, e a gente decidiu ficar junto. E nesse decorrer do tempo nós conhecemos vários artistas, que juntos decidimos lutar por políticas públicas na cidade de Mariporã, e desse movimento surgiu o Cultura Ativa, né? Que é o grupo de sociedade civil organizada. O Cultura Ativa conseguiu contribuir para a integração do Sistema Nacional de Cultura, criar o Conselho de Cultura, o Fundo de Cultura em Mariporã. Depois de algum tempo, nós decidimos, eu e o Almir, fazer um teatro aqui em casa, um espaço cênico aqui em casa, porque a cidade não tem teatro e ficava muito difícil a gente conseguir organizar sempre as obras sociais. Então, o Almir, que tem esse conhecimento, reutilizou pedaços de madeira, a gente comprou refletor, aos pouquinhos foi mudando aqui e fez o Ponto de Cultura, que hoje é um espaço de referência na cidade, onde a gente recebe vários espetáculos, shows, palestras, e desde então a gente não parou mais. Eu sou ativista porque eu gosto de ver a emoção que a cultura, que a arte proporciona para as pessoas. É o brilho nos olhos das pessoas, da criança, do idoso, da mãe, do pai, sabe? É muito bonito isso. É por isso que eu sou ativista e acredito que é a cultura que dá esse pertencimento pra gente na cidade. Eu sempre falo, a minha cidade, e quando eu trabalho em outro município, as pessoas perguntam, Vanessa, por que sua cidade? Como assim sua cidade? Eu falei, eu nasci em Mariporã, eu pertenço a Mariporã. E é a cultura que dá essa noção, essa emoção do pertencimento, né? Por isso que eu sou ativista cultural. Eu fico muito, muito feliz em participar desse documentário, trazer um pouco dessa história, dessa minha trajetória aqui para vocês. Espero que juntos nós possamos sempre levar a cultura em cada canto da cidade, porque a cultura precisa ser descentralizada, ela não está chegando aos bairros, né? Não está chegando às pessoas, ao número de pessoas que precisam. Então, acredito que juntos a gente possa fazer isso. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, por eu participar desse documentário junto com vocês. Estamos aqui com o artista plástico Cláudio Veneranto. Conte-nos um pouco sobre a sua carreira aqui em Mariporã. Minha trajetória aqui em Mariporã, ela aconteceu por acaso. Eu venho de São Sebastião, que era assessor cultural, vim para a fábrica de cultura na Cachoeirinha e vim passear aqui no Velhão, que é Mariporã, Estrada Santa Inês, número 3000. E até então eu estou vai fazer 8 anos que estou aqui em Mariporã. E montei o meu centro cultural, onde que exponho meu trabalho e à disposição de todos que vierem me visitar. E faço o possível para ser bem recebido e sair com uma boa imagem do artista Cláudio Veneranto. Tenho 42 anos de arte, de escultura, onde cheguei em Embu das Artes em 74 e ali iniciei a minha carreira como artista plástico. E eu representei Embu das Artes, representava Embu dentro dele e fora dele. E eu fiquei 30 anos em Embu das Artes. Então, o meu trabalho
ele pegou porque o meu tema é materno, então eu vou mostrar um pouco do meu trabalho para vocês. Essas são as mães, né? Essa está em pau-brasil. Aqui é o meu carro-chefe, onde tem gêmeos dentro da barriga. E eu costumo soltar eles, esse está preso no cordão umbilical. Então, são africanas, né? E depois eu fui fazendo mais trabalho, porque quando eu representava em Embu, eu fazia feira que chama FIA Encarte, que é uma feira internacional. Eu fazia Urbis, fazia Revelando São Paulo e fazia Mapa Cultural Paulista. Premiação, assim, quase que não dá para falar todas, porque toda a exposição que eu participei sempre saí premiado. Eu nunca saí sem nada ou só muito obrigado. Né? Sempre trouxe uma medalha, sempre trouxe um troféu, sempre trouxe um parabéns, sempre trouxe gentileza, amizade. É isso que a gente ganha. Então é um pouco difícil, porque tudo depende de alguém que está por fora abraçar a gente. Porque se não tiver quem abraça a gente, não tem como. A gente tem que parar de fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer. Onde eu fui acolhido por uma senhora chamada Iracema. Aí ela me deu um espaço aqui no Velhão, onde eu montei o meu centro cultural. Sempre montando centro cultural, em São Sebastião também eu tinha um centro cultural. Então aqui eu montei um centro cultural, onde é bem-vindo todos, um pintor, um artesão, enfim, é um espaço que é do Velhão, né, que eu ganhei esse espaço para expor, não sei até quando. E esse espaço cultural, ele está aqui na Estrada Santa Inês, 3030, que pertence ao Velhão. Estamos aqui com Edson Caeiro, ator e um dos principais ativistas culturais de Mariporã. Edson, nos fale um pouco da sua carreira. Sou Edson Caeiro, ator, produtor cultural, e eu tenho a minha formação em teatro, mas também passei pelo circo. Eu fiz um pouco de circo no Tendal da Lapa, com a família Romero, um circo picadeiro, né? E foi a partir daí que eu tive um outro olhar também para a cultura popular. E isso me ajudou bastante. Então, eu tenho uma visão ampla que o teatro, a arte, é para todo mundo. E onde que eu me enquadro nessa questão de produtor e ator cultural em Mariporã? Eu tenho ajudado aqui a fortalecer a classe artística de Mariporã. O ano passado, junto com o Ricardo Massoneto, eu dei uma oficina de formatação de projetos. Agora participei do comitê de elaboração aqui da Lei Aldir Blanc, uma lei muito importante em 2020 para salvar e apoiar toda a classe artística brasileira. Enfim, essa aqui é o meu pensamento, a minha atividade. É você proporcionar que outros artistas, que outros grupos de dança, teatro, circo, música, não importa, que o artista consiga produzir e o seu trabalho chegar à população. Por isso, viva a arte, vamos em frente.